Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Linha Man do Boticário. Para o você que existe no Ogro. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, seja bem-vindo! Está começando mais uma edição do programa Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados com a pele nesta época de inverno, nesta época mais fria. Aqui no estúdio, a dermatologista Cristiane Radaik Rocha nos fala sobre esse assunto. E no ponto de equilíbrio, as dicas do fisioterapeuta Ramon Pimentel. O personagem desta semana é um dos atletas mais promissores da cidade, o Gilvan Souza, e tem dica nova da nutricionista Mariane Nagy, direto do Spa São Pedro. Não saia daí, o equilíbrio está só começando. E agora a dica do ponto de equilíbrio, não é? Exato, Fernanda. Bom, a nossa dica vem com o fisioterapeuta Ramon Pimentel Guimarães. Ele vai nos falar sobre os benefícios da prática da atividade física feita na água. Vamos conferir. A dica de hoje, pessoal, é justamente sobre atividades dentro da água. Nós temos muitas opções hoje dentro desse universo aquático, né? A gente tem a hidroterapia, a gente tem a hidroginástica, a gente tem atividades como corrida dentro da água, como a caminhada. Então, cada uma tem uma diferenciação e uma aplicação diferente, né? A hidroterapia, ela tem uma aplicação bem interessante para os pacientes que não conseguem e para as pessoas que não conseguem fazer atividade fora da água, né? Então, como a água, ela diminui a ação do peso do corpo, a ação da gravidade, as pessoas se sentem mais leves e acaba ficando muito mais fácil a execução de alguns exercícios, né? A água, ela gera também para esses pacientes um efeito analgésico, né? Ela num grau, numa temperatura mais que condiza, né, mais ou menos 36 graus por aí, ou seja, o efeito de relaxamento também, a diminuição principalmente da pressão nas articulações, né, então para problemas de coluna, problemas de joelho, problemas de quadril, pessoas que estão acima do peso e querem iniciar também uma atividade física e tem algum tipo de desconforto, algum tipo de dor ou alguma patologia clínica, ou seja, alguma doença ortopédica, a água é uma excelente opção. A pessoa pode fazer caminhadas. Qual o benefício da caminhada dentro da água? O primeiro benefício é justamente a diminuição do peso corporal. A pessoa vai ter mais facilidade para estar caminhando. Porém, a água ela serve como uma resistência para essa caminhada, né? Apesar dela ter menos peso, se sentir menos pesada dentro da água, ela vai caminhar com a resistência da água. Então, se ela caminha mais rápido, ela vai ter mais resistência. Se ela caminha mais devagar, mais tranquilo. Aí vai de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um. Existe uma modalidade hoje que é muito difundida para esportistas, que é justamente o famoso deep running, né, que é a corrida dentro da água sobre flutuação. Então, a grande vantagem dessa corrida é justamente para corredores que estão machucados, não querem parar de correr, né? E lançam mão desse tipo de atividade dentro da água justamente para não ter os efeitos deletérios de uma corrida, a pessoa tendo lesão no asfalto e por aí vai. Então, é uma excelente opção isso, só que sempre é importante ter a orientação do fisioterapeuta, ou seja, se a pessoa tem uma lesão, ela tem que ter uma orientação justamente para ela não poder se machucar ainda mais fazendo essas atividades.
E uma outra coisa também que é muito usada principalmente por idosos hoje é a hidroginástica, né? Que é justamente o quê? Uma atividade física, né? Exercícios físicos para o condicionamento físico, só que no ambiente aquático, né? Ou seja, dentro da água. Então, há uma melhora, né, da função cardiorrespiratória, uma melhora da função dos músculos, uma melhora do relaxamento das articulações, dentre outros benefícios. Então, fica aqui a dica, vale a pena iniciar uma atividade física dentro da água para você que está há muito tempo sedentário ou que está precisando de algum tipo de cuidado específico e não está conseguindo fazer atividade física ao ar livre, no asfalto, enfim, ou até mesmo numa academia de ginástica. Então, fica a opção, a água é a dica de hoje. Esse foi o fisioterapeuta Ramon Pimentel Guimarães, que nos falou sobre os benefícios da atividade física realizada na água. Você vê a importância, né, para quem está fazendo uma reabilitação, pessoas idosas, pessoas que estão um pouquinho acima do peso, não é? Água é bom para tudo, Walter. Exato, Fer. É isso aí. Agora a gente vai para o personagem da semana. Essa semana a gente conversou com o Gilvan Souza, um dos mais promissores corredores da cidade. Acompanhe a conversa. Eu sou natural do Maranhão, né? Natural do Maranhão. Vim pra cá, tem uns 16 anos que eu cheguei aqui em Sorocaba. E a corrida entrou na minha vida praticamente que por acaso, né? Então, eu vim aqui no parque aqui dar umas voltas, dava 2, 3, aí ia embora, 2, 3, dava embora. Aí um colega meu entrou no peixe, né? Aí já gostava, ele foi também, se encaixou, um mês depois, 2, 3 meses depois, ele me convidou para mim participar. Tá, você não quer ir lá no peixe lá, tal, o treinador é melhor, tem acompanhamento. Aí eu peguei e vim com ele, né, Aí eu e ele, nós dois era leigo de tudo, né, então a gente veio tudo que desapropriado. Sem roupa apropriada, sem tênis apropriado, então a gente veio assim. Aí começou a correr no peixe lá, assim, do jeito que a gente tava mesmo, né, tudo com tênis apropriado, com roupa desapropriada. Aí o peixe foi ver que a gente, assim, falar, tem biotipo, você leva jeito pra corrida, aí foi incentivando, foi puxando a gente cada vez mais, dando mais incentivo. Aí a galera também ajudando, né, falou, nossa, como vocês correm, vocês são os quenianos brancos, não sei o quê, queniano branco. Aí a gente foi pegando gosto pela coisa, né, e nessa idas e vindas, vai fazer 6 anos que eu comecei a correr, só que já parei, já é a 4ª vez que eu volto, né. E agora eu tô, se Deus quiser, agora eu tô mais focado e agora as coisas estão dando mais certo, não sei se é porque peguei mais gosto também pela corrida agora, dessa vez, né? E aí, que nem eu falo, agora acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Então eu estou realmente focado na corrida, né? Claro que tem meu trabalho, que eu tenho que... Não adianta eu só dar atenção para mas a corrida hoje é meu objetivo. Então estou determinado a melhorar, estou batalhando, a cada dia mais estou batalhando. Eu sei que para me melhorar só depende de mim mesmo e tem que treinar, porque não tem segredo para correr bem se você não treinar. Não é só você querer, achando que amanhã vou estar com... Não, se você não treinar todos os dias, focar mesmo, se não tiver determinado, apesar da dificuldade financeira, que muitas vezes você fala, não vou correr porque eu não tenho condição de me manter, porque é muito caro, tudo hoje em dia está muito caro, as corridas estão super caras, uma inscrição de corrida R$ 85, R$ 50, e muitas vezes tem que ir para outra cidade. Então, a corrida na minha vida hoje está em primeiro lugar. A corrida hoje, para mim, em primeiro lugar e é isso aí. Muito bacana esse bate-papo aí com o Gilvan de Souza, um atleta aí que está em destaque na cidade, em todas as corridas de rua que a gente está acompanhando aqui em Sorocaba. Fernanda, você gosta de ameixa? Adoro. Então, a gente vai aprender uma receita muito interessante agora com a nutricionista do Spa São Pedro, a Mariane Nage. Ela vai nos ensinar a receita de um mousse de ameixa delicioso, fácil de ser preparado. Vamos lá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é o mousse de ameixa. Vamos precisar de 100 gramas de ameixa preta, meio litro de leite desnatado, um sachê de gelatina incolor e sem sabor em pó, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de adoçante dietético em pó, um pote de iogurte natural desnatado.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto a gelatina, e bata até obter um creme homogêneo. Hidratar a gelatina conforme as instruções do fabricante e misturar com uma colher ao creme obtido. Coloque em taças e leve à geladeira por 1 hora. Essa foi a nossa receita de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Mais uma receita maravilhosa da Mariane Nagy. Obrigado, Mariane. Olha, sempre trazendo receitas saudáveis e o melhor, fáceis de serem preparadas. E semana que vem, uma receita nova. Não perca. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o bate-papo é com a dermatologista Cristiane Radaik Rocha. O assunto, cuidados com a pele nesta época do ano. Não saia daí, é rapidinho. Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto oleoso. Para isso eu tenho um macete que eu chamo de sabonete. Perfumaria, desodorante, só um pouquinho de hidratante. Pós-barba shower gel, pra você conquistar sua girl. Se quer um conselho, eu te dou 6 em 1. Mas se me perguntar, eu não uso nenhum. A gente se cuida, mas não conta pra ninguém. Ainda bem que tem Boticário Man. Alinhamento Boticário para o você que existe no ogro. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. E o programa hoje vai falar sobre os cuidados com a pele nessa época mais fria do ano. A gente conversa a partir de agora com a dermatologista Cristiane Radaik Rocha. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Walter. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada. Para você, Cris. Já deu uma esfriadinha e a gente já começa a sentir a pele do corpo, do rosto, aí mais ressecada, né? O que é isso, esse ressecamento? É a própria época do ano e também a baixa umidade do ar. Então, não só quem tem problema respiratório vai sentir, a pele também sente com essa falta de ar. E uma dica bem rapidinha, aquela mesma dica que o alergista dá pra gente colocar o umidificador no quarto, para melhorar a parte respiratória, também ajuda a pele. É uma dica interessante. Para umidificar mesmo já a pele. Para umidificar. E tem que ser na hora que a gente está dormindo à noite, que é o período que a gente vai permanecer mais tempo naquele ambiente, e a pele também já vai agradecer pela manhã. Agora, Cris, nesse período, a gente chega aí à noite, temperaturas de noite, pela manhã, né? 13, 14, 15, 16 graus são temperaturas mais baixas do que o restante do ano. E as pessoas têm mania de tomar banho mais quente. Fervendo. Exatamente. Veneno. Qual é a temperatura ideal para a pessoa não passar frio e para não ressecar tanto a pele ou deixar mais oleosa? Quem tem essa probabilidade também, qual é a dica que você dá? Então, na verdade, assim, são várias dicas a respeito do banho, né? O primeiro é o tempo que a gente fica no banho. Então, assim, um banho bem tomado, 5 minutos é o suficiente. Eu brinco até que a gente tem que colocar aqueles reloginhos, aqueles timerzinhos. Coloca o timerzinho. Igual da cozinha. Igual da cozinha. Deu 5 minutos, já tá de bom tamanho. Ah, vai lavar o cabelo, vai passar um condicionador, aí tudo bem, pode demorar um pouquinho mais. Mas a temperatura da água, ela não pode ser nem muito quente e nem muito fria. É mais ou menos uma temperatura do nosso corpo. Então, algo ao redor de 36 graus. É uma água, mas a gente não vai ficar medindo. O que não pode é formar vaporzinho no banheiro, na prática. Porque quando tem aquele vaporzinho, aí a temperatura realmente está mais alta e a pele vai sofrer. Outra coisa é o sabonete, porque todo mundo acha que tem que se ensaboar e passar bucha e esfregar. Só que a nossa pele ela já tem um óleo natural, um hidratante natural que chama manto lipídico, e nessa época ele já está numa quantidade menor. Se você fica de molho lá no banho, um banho demorado, um banho quente, com muito sabonete ou algum esfoliante, você vai reduzir mais ainda esse óleo natural que já está numa quantidade reduzida. Aí começam a vir as doenças, os pruridos, e as outras doenças que se associam a essa época mais fria do ano. Agora, esse banho mais quente aí, pode ser uma oportunidade para a pessoa que não está acostumada a utilizar um hidratante, passar, por exemplo, um óleo durante o banho, ou até esses hidratantes de banho mesmo, pode ser aí um bom momento para isso?
os óleos, eles não são tão absorvidos. Então, quando a gente imagina em hidratação, a primeira coisa assim, vou passar um óleo de banho então. Mas pela característica do óleo, ele não tem uma permeação importante na pele. Então, precisa ser uma loção cremosa. A loção cremosa vai absorver mais. Então, você pode até usar o hidratante que você já está acostumada, que você gosta. Você está dentro do box, você afasta um pouquinho da água, passa aquele hidratante rapidamente e você dá uma micro enxaguadinha e volta. Então aquele hidratante ele já vai permanecer na pele, não precisa ser um hidratante específico, mas a forma óleo não é ideal. A gente já sabe que a ingestão de água é muito importante, né? Em qualquer época do ano. Mas as pessoas nessa época mais fria acabam se esquecendo muitas vezes de tomar água, isso também é prejudicial. É prejudicial, eu brinco que a gente tem que se hidratar, tanto por dentro quanto por fora. Então nós vamos usar hidratantes especiais tanto para a face quanto para o corpo, respeitando a característica de cada pele. Mesmo uma pele oleosa, por exemplo, vai ter seu hidratante específico para ser usado. Uma pele mais seca vai precisar de um creme um pouco mais untuoso. Mas a hidratação via oral também é fundamental. A dica que eu dou é o seguinte, pega uma dessas garrafinhas de academia, coloca água ou um chá nutracêutico, por exemplo, você pode colocar vitaminas para a pele num chazinho de hibiscus, vamos supor. E você vai carregar aquela garrafinha com você, você vai estar se hidratando e se nutrindo ao mesmo tempo. Que outro chá? Você deu aí o chá de hibisco, que é bom, hein? A gente usa o hibisco como veículo para colocar os nutracêuticos. Chá verde. Mas pode ser qualquer desses chás. Olha a vantagem do hibiscus e chá verde é a cafeína vai acelerar um pouquinho o metabolismo, então dá uma leve desinchada, uma leve emagrecida, mas não faz um milagre. Aí já ajuda a emagrecer. A gente aproveita também essa época do ano para fazer alguns tratamentos, principalmente no rosto, né? Quais são os principais para essa época? Peeling? Então, essa época do ano que dá uma esfriada, não está esfriando tanto, mas a época que a gente faz mais peelings e lasers, a gente vai fazer mais tratamento de luz intensa pulsada, tratamento com laser fracionado ou com laser de CO2, mas qualquer coisa que você faça ter uma renovação celular. É importante ter esse estímulo, nem que seja uma vez por ano, dessa renovação celular. A época de fazer os tratamentos de clareadores, também os tratamentos mais intensivos, é essa a época ideal. Cris, a gente falou bastante de hidratar a pele, né? Essa questão de passar o hidratante. Quem já tem a pele oleosa, né? Às vezes fica com esse receio, devo usar hidratante ou não, tal. Mesmo nessa época do ano que você falou que a nossa proteção natural já é afetada também. É importante mesmo que a pessoa tenha a pele oleosa? Depende do lugar. Então, uma pessoa que ela tem a pele oleosa, normalmente ela vai ter a pele oleosa onde ela tem mais rica em glândula seborreica. Então, vai ser no rosto, no véu do decote, nas costas. Mas os braços, as pernas, o resto do organismo, ele não tem essa mesma quantidade de glândula de gordura que hidrata a nossa pele. Então, essa pele também tem que ser hidratada. Claro que uma pele que já é oleosa em excesso, ela já cumpriu a função dela fisiológica de hidratar aquela pele produzindo aquela quantia de óleo. Mas se você também lava muito essa pele numa tendência de remover aquele óleo em excesso, você tem um efeito rebote, vai produzir mais oleosidade ainda. Então tudo respeitando cada tipo de pele. Mas é que a gente imagina sempre o rosto, mas a gente não pode esquecer do corpo. Tem uma regrinha que chama a regra dos 3 minutos. Assim que a gente sai do banho, a gente tem 3 minutos para hidratar o corpo, porque o corpo ainda está com uma certa umidade de você ter saído do banho e o hidratante que você vai aplicar vai ser melhor absorvido e melhor aproveitado. Então tem esses 3 minutos aí para você se hidratar, aproveitar a umidade que está natural. no corpo. Isso, a umidade natural, que ainda está um pouco íntegra, e mais a umidade da água mesmo do banho. Legal. Cris, a gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta aqui para o estúdio para continuar esse bate-papo com a dermatologista Cristiane Radaick Rocha sobre os cuidados com a pele nessa época do ano. Não saia daí. Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto oleoso. Para isso eu tenho um macete que eu chamo de sabonete. Perfumaria, desodorante, só um pouquinho de hidratante. Pós-Barba Shower Gel, pra você conquistar sua girl. Se quer um conselho, eu te dou 6 em 1. Mas se me perguntar, eu não uso nenhum. A gente se cuida, mas não conta pra ninguém. Ainda bem que tem Boticário Man. Linha Man do Boticário, para o você que existe no ogro. O ensino médio do Colégio Ser
tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. De volta com Equilíbrio, hoje recebendo a dermatologista Cristiane Radaik. Cristiane nos fala sobre os cuidados com a pele nessa época de temperaturas mais frias. Cristiane, a gente falava no bloco anterior sobre a hidratação, sobre a questão de peles oleosas, tá? Você falou do rosto, do corpo. E o cabelo? O que é correto e o que não é? Primeiro, a gente sempre ouve dizer que utilizar a água muito quente não é legal para o couro cabeludo. E muitas pessoas falam, é importante massagear o couro cabeludo muito, e outras pessoas falam, não massageia muito o couro cabeludo se você tem oleosidade. É isso? Explica pra gente, sando essa dúvida. Vou explicar. Então, em relação ao cabelo é o seguinte, nessa época é mais comum o surgimento de dermatite seborreica. Dermatite seborreica é o que a gente chama de caspa mesmo, né? Essa variação de temperatura a pele sente e ela vai ter uma descamação, um turnover celular maior e vai ter essa descamação. Então, para um couro cabeludo que ele é sujeito a dermatite seborreica, a água quente vai ser péssima. De maneira geral, a água quente é ruim em todos os sentidos, como eu já tinha falado, né? Então, em relação a massagear, que você estava me falando, massagear é ruim, porque você vai estimular mais ainda a glândula de gordura. Se a pessoa tem um couro cabeludo seco, que é a grande maioria das pessoas, ela até vai poder fazer uma massagem. Mas mesmo quando a gente está fazendo algum tratamento tópico para a pessoa, ela tem um tratamento de calvície, enfim, vai usar algum tônico, a gente fala só para ela espalhar o produto com as pontas dos dedos, porque já tem veículos que vão se encarregar de fazer essa permeação, então não precisa massagear. Em relação à frequência da lavagem dos cabelos, essa é uma coisa muito particular. Tem mulher que vai lavar o cabelo todo dia, homem que vai lavar o cabelo dia sim, dia não. Isso é uma frequência muito particular. Mas se você deixar o couro cabeludo muito oleoso, com seborreia, você vai predispor à queda. Então, também aumenta a queda de cabelo nessa época. E o shampoo seco, esses que a gente encontra hoje na maioria das farmácias, pode ser uma boa solução para quem quer evitar ter que lavar o cabelo diariamente? Principalmente mulher, né? Ter que lavar diariamente o cabelo pode ser uma boa saída? Pode ser uma boa saída. O shampoo seco, a base dele é talco. Então assim, quem não tiver grana para investir no shampoo seco, pode usar talco que também vai resolver. Mas é um paliativo, né? O ideal é que se tenha realmente a higiene do couro cabeludo. Agora, Cris, você falou que não deve massagear e sim apenas aplicar, espalhar o produto, né? Você pode massagear, mas não é para ficar fazendo massagens vigorosas e deixando o produto agir tanto tempo com massagem. Tá. Espalha, fez aquela espuminha do seu shampoo, do seu tônico e deixa. Deixa agir um pouquinho. Deixa agir uns minutos e daí enxágua. E se for passar o condicionador, isso eu acho importante falar, não deixar cair o condicionador no couro cabeludo, porque os produtos do condicionador, eles são ótimos para o fio e péssimos para o couro, então eles podem piorar uma doença pré-existente. E é melhor a pessoa secar os cabelos com o secador ou você não recomenda? Olha, ela deve secar o cabelo com o secador, mesmo porque é ruim você dormir de cabelo molhado, úmido, mas não daquele jeito errado que a gente faz, de aproximar muito o secador ou fazer escova todas as vezes. Então, uma temperatura morna, não uma temperatura muito quente, e fazer esse procedimento com menos frequência. Porque ele pode ter o mesmo efeito da água quente. Você está trocando a água quente por um jato quente no couro cabeludo. Ele vai ter o mesmo processo. Vai ter o mesmo processo e vai danificar o fio. Aí é muito mais por danificar o fio do que por tanta proximidade quanto ao couro cabeludo. Mas você tem razão. Cris, agora falando um pouquinho das doenças que surgem, que as pessoas que já têm aí uma certa predisposição e que tendem a aparecer nessa época do ano, né? A psoríase, a dermatite seborreica, quais são as principais? As doenças mais comuns, a dermatite seborreica, como eu já havia falado, a dermatite atópica, os eczemas dessa época mais fria, que a gente chama de eczema steatótico, os pruridos de banho também aumentam mais nessa época, então o consultório se enche de muitos casos de pruridos a esclarecer. E muitos deles são pruridos que a gente chama aquagênicos, prurido de banho, aquele banho prolongado, todo errado, como a gente havia comentado anteriormente,
acaba chegando nos consultórios. Quer dizer, o grande problema e o grande vilão realmente é o banho em excesso quente. Quente. É isso. E aquela roupa que ficou muito tempo guardada e a pessoa vai tirar do armário e começar a utilizar, ela pode fazer mal para a pele também? Pode, não só roupa, quanto sapatos, né? Então, sapatos é comum nessa época que a gente fica muito tempo sem usar, eles se contaminarem por fungos, os fungos estão em qualquer lugar. Então, a pessoa às vezes vai pegar uma tinha peds, uma micose no pé, uma micose da unha de um sapato guardado que ela largou lá faz um tempão. E da parte de roupa, a gente pensa não só nos fungos, quanto também na parte respiratória. As alergias respiratórias vão acontecer e as alergias de pele também. Essa época, para a gente encerrar, essa época é uma boa época para mulheres, principalmente, ficarem sem esmalte nas unhas dos pés, porque é uma dica que a gente sempre recebe aí, sim, né? Inverno, sim. Vamos ficar sem esmalte. Deixa a unha respirar. É bom isso? É verdade, isso não é mito não, porque se a gente está sempre de esmalte, ele vai danificando aquela primeira camadinha da lâmina uveal. Tem até um nome, isso chama ceratólise, porque você vai ter lise dessas célulazinhas da camada córnea. Então, esse esmalte em excesso é prejudicial. Se puder ficar sem esmalte um tempo, a unha agradece. Cris, a gente agradece a sua participação, realmente muito interessante esse tema. Acho que a gente conseguiu fazer um apanhado aí de vários tópicos relacionados a cuidados com a pele, couro cabeludo, né? Para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação, acompanham o Equilíbrio semanalmente. Obrigado por sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada, Cris. E dessa forma a gente termina mais uma edição do Equilíbrio, seu programa que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Semana que vem com um novo programa, terça-feira, 22h30, com reprises ao longo da semana. Lembrando que a gente quer a sua participação aqui no nosso programa, seja com vídeo, foto, enfim, e mesmo com uma reclamação ou sugestão. Nosso e-mail é contato@equilibriotv.com, mas participe. Importante também, Fernanda, se alguém perdeu alguma edição do Equilíbrio, quer rever algum programa que gostou, acesse os nossos canais aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Lá você vai encontrar toda a programação da ITV. Até a próxima terça, uma ótima semana para todo mundo. Uma ótima semana, beijo grande e até mais. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Linha Mendo Boticário. Para o você que existe no Ogro. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Diz um efeito analgésico, né? Ela num grau, numa temperatura mais que condiza, né, mais ou menos 36 graus por aí, ou seja, o efeito de relaxamento também, a diminuição principalmente da pressão nas articulações, né, então para problemas de coluna, problemas de joelho, problemas de quadril, pessoas que estão acima do peso e querem iniciar também uma atividade física e tem algum tipo de desconforto, algum tipo de dor ou alguma patologia clínica, ou seja, alguma doença ortopédica, a água é uma excelente opção. A pessoa pode fazer caminhadas. Qual o benefício da caminhada dentro da água? O primeiro benefício é justamente a diminuição do peso corporal. A pessoa vai ter mais facilidade para estar caminhando. Porém, a água ela serve como uma resistência para essa... A dica de hoje, pessoal, é justamente sobre atividades dentro da água. Nós temos muitas opções hoje dentro desse universo aquático, né? A gente tem a hidroterapia, a gente tem a hidroginástica, a gente tem atividades como corrida dentro da água, como a caminhada. Então, cada uma tem uma diferenciação e uma aplicação diferente, né? A hidroterapia, ela tem uma aplicação bem interessante para os pacientes que não conseguem e para as pessoas que não conseguem fazer atividade fora da água, né? Então, como a água
ela diminui a ação do peso do corpo, a ação da gravidade, as pessoas se sentem mais leves e acaba ficando muito mais fácil a execução de alguns exercícios, né? A água ela gera também para esses pacientes. E tem dica nova da nutricionista Mariane Nagy, direto do Spa São Pedro. Não saia daí, o equilíbrio está só começando. E agora a dica do ponto de equilíbrio, não é? Exato, Fernanda. Bom, a nossa dica vem com o fisioterapeuta Ramon Pimentel Guimarães. Ele vai nos falar sobre os benefícios da prática da atividade física feita na água. Vamos conferir. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Linha Amendo Boticário. Para o você que existe no Ogro. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, seja bem-vindo! Está começando mais uma edição do programa Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados com a pele nesta época de inverno, nesta época mais fria. Aqui no estúdio, a dermatologista Cristiane Radaik Rocha nos fala sobre esse assunto. E no ponto de equilíbrio, as dicas do fisioterapeuta Ramon Pimentel. O personagem desta semana é um dos atletas mais promissores da cidade, o Gilvan Souza. Caminhada, né? Apesar dela ter menos peso, se sentir menos pesada dentro da água, ela vai caminhar com a resistência da água. Então, se ela caminha mais rápido, ela vai ter mais resistência. Se ela caminha mais devagar, mais tranquilo. Aí vai de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um. Existe uma modalidade hoje que é muito difundida para esportistas, que é justamente o famoso deep running, né? Que é a corrida dentro da água sobre flutuação. Então, a grande vantagem dessa corrida é justamente para corredores que estão machucados, não querem parar de correr, né? E lançam mão desse tipo de atividade dentro da água justamente para não ter os efeitos deletérios de uma corrida, a pessoa tendo lesão no asfalto e por aí vai. Então, é uma excelente opção.